A paz do Senhor, igreja, pois amados irmãos, como eu anunciei, Ministério A dos Jovens. Ministério A dos Jovens nasce de uma visão nos dada por Cristo. Por isso, nosso lema é Olhar de Cristo. E hoje o tema da mensagem é um agente de milagres a serviço do reino dos céus. Isso mesmo. Um agente de milagre a serviço do reino dos céus. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Pega aí a visão. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Nascença, a palavra-chave desse primeiro versículo. Segundo, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, ou seja, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascessem cego? Palavra-chave do segundo versículo. Quem pecou? Quem pecou? Versículo de número 3. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Preste bem atenção na resposta do Rabi, do mestre, do Senhor Jesus Cristo. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Nós estamos diante de um texto riquíssimo, aonde o Senhor Jesus, através de João, narra uma história verídica, verdadeira, de um jovem que nasceu sem a visão. Ele não podia enxergar. Então eu quero que você já no início, nessa introdução, entenda uma coisa. Que talvez você possa estar questionando por que eu nasci assim ou por que estou vivenciando, passando por este momento de dificuldade. Com certeza, não talvez, com certeza, durante todos os anos de vida deste jovem, se ele é um jovem, ele passou pela infância, pela pré-adolescência, pela adolescência e agora está na sua juventude. E com certeza ele deve ter se questionado muitas vezes por que eu nasci cego? Por que eu nasci assim? É assim que muitas vezes, não só você, mas eu e você nos encontramos. Questionando a Deus o porquê, o porquê, o porquê e o porquê. E este jovem, ele não teve uma infância, uma pré-adolescência, uma adolescência, um início de juventude, como muitos de nós, como eu e você tivemos. Porque ele não podia enxergar. Com certeza, uma criança que chega à juventude com muitas crises existenciais, com muitos problemas emocionais, com muitos dramas. O que eu quero que você entenda é que diante de toda a sua luta, dificuldade, Deus está no controle, assim como estava na vida desse jovem. Por isso, o apóstolo Paulo, na epístola que ele escreve aos Romanos, à igreja de Roma, no capítulo 8, se não me falha a velha memória, no versículo 28, ele vai dizer que todas as coisas, não é alguma, mais ou menos, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados
algumas traduções segundo o seu propósito ou decreto. Eu prefiro a tradução propósito, porque Deus te chamou com um propósito. E ele decretou o momento, o dia do seu nascimento. E o que nós temos que fazer é servi-lo, é adorá-lo, é se comprometer, é se entregar. Então este jovem cresce com uma infância, uma pré-adolescência, uma adolescência, uma juventude diferenciada de todas as outras crianças, adolescentes, jovens da sua faixa etária de idade. Limitado, dependendo dos outros. Naquela época, lembramos que não tinha o INSS, não tinha Bolsa Família, e praticamente um cego vivia de esmolas, ajudas. Mas este jovem, a Bíblia também não relata que ele teve uma infância, uma adolescência de murmuração. Ele podia sim, né, pensar, né, por que eu não vejo? Sim, ser uma frustração, mas aí não relata que ele estava murmurando. E quantas vezes eu e você murmuramos, reclamamos? Então este jovem, ele foi chamado como um agente de serviço, um agente de milagres a serviço do reino dos céus. Porque agora na sua juventude, se assim nós cremos, que nosso Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, já estava tudo planejado no plano divino. Já estava tudo projetado, organizado. E agora chega o momento deste jovem entender, como está escrito em Romanos 8:28, o propósito para o qual ele foi chamado e por que havia nascido cego. Pare você agora aí, vá para o espelho, olhe e pergunte para si mesmo: qual foi o propósito para o qual Deus me chamou? Um agente de milagre a serviço do reino dos céus. Você quer entender mais sobre esse texto, sobre a história? Leia João 9. Jesus encontra com ele. Talvez ele fosse pensar que Jesus faria tantas outras coisas. As autoridades da lei, os fariseus, como existem muito hoje, os doutores em divindade, as patentes altas, querem questionar, querem ser Deus, tomar decisões, ao invés de deixar Deus trabalhar. Eu e você precisamos entender, líderes evangélicos cristãos, que somos apenas um instrumento, ferramentas a ser usado por Deus. No momento de Deus, quando Deus falar. A grande questão é que nós queremos falar quando Deus não mandou falar, falar aquilo que Deus não mandou falar. Queremos ser Deus. E aí Jesus, o mestre Rabi, encontra com esse jovem, cospe no chão, faz um lodo, coloca na vista dele e ele é curado. E aí uma palavra revelada para você. Deus faz quando Ele quer, como ele quer. E por que cospe no chão, faz um barro, faz um lodo, uma lama e toca nos olhos desse jovem? Porque eu e você, receba aí, somos pó, viemos dos pó. Aí está o segredo desta passagem. Jesus está dizendo: olha, sou eu quem faço. Você veio do pó. Você nasceu cego porque eu permiti.
para você ser um agente de milagres nesta cidade, nesta geração. E é isso que Deus quer fazer de você, adolescente, uma flecha na mão do valente, juventude, melhor idade, crianças. E aí você pode perguntar, aonde está as crianças no ministério a dos jovens? Se é adolescente, jovens e melhor idade juntos. As crianças estão no ministério a dos jovens, onde elas devem sempre estar, junto dos pais, junto dos avós, junto dos irmãos, dos adolescentes, que têm uma maturidade para educar ou deveria ter para ensinar. Jesus cura esse jovem. E agora ele começa a entender o propósito para o qual ele foi chamado. Mas o interessante é que os doutores da lei, como eu costumo dizer, os sabichões, os caras do gabinete, querem questionar se por que ele não havia nascido cego. Já querem acusar que esse jovem havia pecado ou seus pais. E aí eu me maravilho com o mestre. O mestre responde para eles com convicção: nem ele pecou, nem os seus pais. É uma frustração para eles, né? O mestre continua dizendo: mas foi assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Ou seja, para que através desse jovem fosse anunciado o reino dos céus. Esse é o propósito para o qual você e eu fomos chamados. Anunciar o reino dos céus. Você pode trabalhar, estudar, se formar, conquistar ouro, prata, bronze, mas nunca se esqueça, você foi chamado para anunciar o reino dos céus. Por isso os valores do ministério Ado Jovem é perseverança, olhar de Cristo, respeito e humildade. Agora eu estou no gabinete com ar-condicionado. Agora eu tenho um gabinete na minha casa. Agora eu sou doutor em divindade. Nós não somos nada se não for a graça do Senhor. E você pode se perguntar, você fala tanto em nós do Ministério Ado Jovem, se você é um evangélico cristão, e se você acredita na Trindade, no Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, como eu posso dizer, nós, porque eu não estou sozinho. Então, estou eu e mais 3. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em quem você tem posto a sua confiança? Então, esse jovem agora começa a entender o seu propósito. Ele é um agente de serviço, agente de milagres a serviço do reino dos céus. Agora ele sai testemunhando, lê o texto. Os doutores da lei querem questionar, e os pais dele respondem: idade ele tem. Fale com ele. Você precisa entender. E são as suas experiências vivenciais a serviço do reino que vai te dar bagagem para você atravessar os momentos dificultosos, lutas, pelejas, vento, assim como você queira. Então, eles questionam Jesus, acusando o jovem
ou os pais deles têm pecado. Não é assim que muitas vezes nós, líderes cristãos, agimos diante de certas situações? Olhamos e logo lançamos olhar de acusação? Havia um propósito, que ele fosse um agente de milagre a serviço do reino dos céus. Jesus completa, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi assim, para que se manifestasse nele o reino dos céus. Deus te chamou para que através de você o reino dos céus seja manifestado. Creia nisso. Deixa na mão do Senhor. Não cabe a você questionar. Você precisa perceber, entender e compreender. É isso mesmo. Que é Deus quem faz na minha e na sua vida. Fique com esta palavra. Até a próxima. Ministério a dos jovens. Adolescente, jovens e melhor idade juntos adorando ao Senhor. Visite o nosso perfil no Facebook. Gestor, pastor, analista e teólogo Ângelo da Silva Adão. Eu quero encerrar com você concluindo. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Vai dar tudo certo. Até a próxima. Que a paz, o amor de Deus, a sua graça salvadora, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre ti, sobre tua família, sobre tua vida, sobre o Brasil e ao redor de todo o mundo. Assim oramos dizendo: Amém.